Boa noite, meus irmãos. Graça e paz no nosso Senhor Jesus. Não vai adiantar mexer no som, que eu estou fanho mesmo, tá? Aí vai ser... Aí não tem jeito, com dó dos mesários aí. Não preciso nem dizer que é sempre alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar da palavra. E hoje também um pouco motivado pelos últimos 2 meses, e vocês vão entender o porquê. E a minha oração é para que realmente Deus fale ao coração de vocês e fale à igreja nesse tempo que se direciona, né, para as grandes conquistas aí, nessa semana. Se eu estiver aqui eu estou aqui até quinta-feira. Se sair até quinta, eu venho ajudar. Mas tem que correr. Até quarta-feira eu ajudo. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua misericórdia, bondade. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou e o Senhor fala, Pai, ao Teu povo por meio da Tua palavra. E eu peço que o Senhor, nesse tempo de meditação, de devocional, de reflexão, que o Senhor fale conosco. No nome de Cristo. Amém. Irmãos, Filipenses, no capítulo 4, Filipenses 4, somente o verso 2 e 3. Filipenses 4, verso 2 e 3. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. No dia 3, na verdade, no dia 4 de maio, era fim de tarde, eu recebi a ligação de um amigo, que eu acho que alguns de vocês conhecem, do Cassiano, e o Cassiano me ligou e falou assim, Tiago, estou aqui em Lajeado, né? Eu falei, você está em Lajeado. A Cláudia já ouviu, ela falou assim, ih! E aí ele falou assim, eu preciso que você venha para cá. Eu falei, quando? Aí ele falou assim, hoje. Eu falei, não dá, né? Eu preciso de tempo. E ele falava isso por conta de toda essa catástrofe que vocês têm acompanhado e viram e visto, e a mídia já deixou embora, mas a coisa continua lá, no Rio Grande do Sul, né? E aí, então, o Cassiano, que é secretário executivo da Aliança Evangélica, e que tem socorrido e tem atuado nas emergências, né, nas catástrofes naturais do nosso país já há algum tempo, temos atuado, me pediu para que, diante da demanda e daquilo que estava sendo já visto, para que eu pudesse ir para lá, né? A igreja me enviou, e desde o dia 3 de maio, então, com exceção aí de alguns 13 dias que eu voltei para Brasília, voltei para lá, estou há quase 2 meses aí no Rio Grande do Sul, né? E nesse tempo, com a Aliança, nós trabalhamos em 3 bases, essas 3 bases atenderam cerca de 37 cidades, mas o meu foco era principalmente a coordenação das ações no Vale do Taquari. Todas as ações operacionais da Aliança, então, voltando os olhos para o Vale do Taquari, então, Arroio do Meio, Roca Salles, Venâncio Aires, Encantado, e um foco muito grande na cidade do Cruzeiro do Sul. Então, ali com a Aliança, nós desenhamos todo o nosso processo, o que faríamos, como faríamos, as parcerias, as equipes, já foram mais de 800 voluntários passando da nossa base ali em Lajeado, com o foco em Cruzeiro do Sul. Muito trabalho, muita coisa acontecendo, e eu confesso para vocês que, embora esses 2 meses tenham passado muito rápido, ainda é tempo de processar as coisas. Processar os sentimentos, processar aquilo que os olhos veem, porque não é bom você ver aquilo todo dia. Os olhos não se acostumam, né? O cheiro
não se acostuma, o nariz não se acostuma com aquele cheiro de lama, lodo, destroços e tudo mais, né? E algumas coisas eu sei que vão levar tempo nesse processo, mas certamente eu sou grato a Deus, porque no meio disso tudo Deus vem falando, né? E Deus vem abrindo o coração para questões que a gente vai vivendo, e que a gente vai vivendo não só no trabalho lá, mas para questões que a gente vai vivendo no meio da equipe. Como eu falei, são mais de 800 pessoas passando na equipe. Tem uma característica muito peculiar, né, porque são pessoas com muita iniciativa, normalmente líderes, então junta 800 líderes num lugar só, e você vai ter uma explosão, né? E é isso que acontece. Então, você lidar com tudo isso, né, leva tempo, e as coisas vão surgindo no coração, e você vai pensando naquilo. E eu confesso também para vocês que a natureza do trabalho realizado ali, depois de um tempo, você percebe que aquilo tudo, na verdade, às vezes é até uma metáfora daquilo que a gente está vivendo na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, na nossa trajetória, né? E assim tem sido esses dois últimos meses, né? E esse texto de Filipenses, ele passou num dos momentos que a gente estava vivendo como equipe, porque chega gente do Brasil todo, chega gente para trabalhar, chega gente muito animada, e aí, nesse afã de ajudar, nesse afã de trabalho, né, você vai percebendo algumas coisas, porque todo mundo chega muito animado para trabalhar, todo mundo chega muito disposto para trabalhar. Todo mundo quer chegar ali, eu falo, eu tenho 7 dias, e eu tenho que me desgastar aqui nos 7 dias. E está bem assim, isso é bom, né? Mas não demora muito, tá? Para que algumas coisas comecem a surgir. Algumas brigas, um desconforto, sabe aquele negócio assim que você chega animado, depois do 3º dia, você já olha e fala, puxa vida, não sei se eu estou mais animado. E não tem a ver com a natureza do trabalho, não tem a ver com a missão, mas tem a ver com a relação que você estabelece na equipe. E por quê? Porque quando chega é uma maravilha, gente, é uma festa. Aí, no dia que você sai para trabalhar, você toma café, acorda, 6h30 da manhã, né? 0 graus, -1, está maravilhoso, todo mundo feliz, tal. Aí você levanta e sai. E aí, durante o dia, você vai percebendo que a pessoa, ela não trabalha do jeito que você trabalha. E ela pega a pá, e ao invés de ela trabalhar com a pá jogando o barro para a esquerda, ela quer virar para cá e jogar o barro para a direita. E você vai perceber que o carro que ela está levando o pessoal, que ela não estece o carro para a esquerda, ela estece o carro para a direita. São coisas poucas, tá? Aí você vai perceber que, na volta, ela não está tão preocupada em não te sujar mais, porque você já está sujo. Mas ela entra no carro, senta e esbarra em você, suja mais ainda, né? Aí chega lá, na hora de jantar, beleza, janta e vai dormir. E aquela pessoa que te incomodou durante o dia, chega à noite e você dorme do lado dela. E na hora que você vai dormir do lado dela, você percebe que ela ronca. E outras coisas que não direi aqui. E não demora muito. 2, 3 dias, aí você tem que começar a apagar pequenos incêndios. Por coisas que não são importantes, não têm relevância, mas que se tornam gigantes no meio desse negócio todo. Eu gostaria de chamar isso hoje da síndrome da Evódia e da Síntique. Síndrome da Evódia e da Síntique. Quando a gente foca, quando a gente briga, quando a gente dá importância para as coisas que não têm sentido nenhum. E quando a gente dá importância para essas coisas, apesar de já ter ouvido a palavra revelada, já sabermos o que Deus espera e pede de nós, porque nós somos cristãos, mas eu me apego a essas coisas pequenas. Mas essa síndrome eu sei que eu só encontro lá em Lajeado. De forma alguma eu encontro na igreja que eu sou pastor, muito menos aqui na igreja do Jardim Satélite. Não é, pastor Gustavo? Isso nunca aconteceu aqui.
né? Mas a gente se apega a essas coisas pequenas, e a gente sai brigando, e a gente vai criando picuinha, e a gente vai criando distanciamento. E aí, aqui na carta de Paulo aos Filipenses, a gente sabe, é uma carta muito interessante. É uma carta da alegria, é a carta do regozijo, é a carta do alegrem-se. Mas é a carta da alegria que em todo tempo tem um apesar de. Você tem um chamado à alegria, mas você tem um chamado à alegria no meio de um apesar de. Aqui na carta, Paulo fala para os irmãos se alegrarem no Senhor, mas em todo o tempo, na carta, nós vemos a realidade de que a vida do cristão, em algum momento, ela não é aquilo que o cristão espera que seja. E que a vida do cristão está cheia de apesar de. Alegre-se no Senhor, apesar disso, disso, disso. Alegre-se no Senhor, mas você vai ter isso, isso, isso e isso. E algumas coisas começam a sinalizar para mim aqui. Começam a piscar. A primeira delas é que, mesmo que a carta aos Filipenses diga para mim e para você, para nós vivermos alegres e contentes e regozijando no Senhor, que em alguns momentos eu e você vamos passar por tristeza. E que estar triste, estar angustiado, não significa que, porque eu sou cristão e eu estou triste agora, eu estou numa crise de fé. Não. O cristão se entristece. O cristão se angustia. O cristão vive no apesar de. Não é porque você não está no dia mais exultante da sua vida que você está com encosto do seu lado, que é obra do diabo, que alguém fez trabalho para você. Não tem nada disso. A gente é gente e gente sente tristeza, sente dor. E Paulo, ao longo da carta, vai quebrando isso para mim e para você. Lendo a carta, nós percebemos que a alegria em Deus, muitas vezes, vai coexistir com o apesar de e com as diferenças entre irmãos. A alegria no corpo vai coexistir com tristezas, dores, angústias e com as diferenças. E Paulo vai deixando isso claro para a gente. Paulo vai dando dicas sobre essa realidade para mim e para você, e que eu acho que é importante a gente olhar para a gente não cair na síndrome da Evódia e da Sintique. Então, em primeiro lugar, Paulo na carta vai falar da alegria do cristão. A primeira coisa que Paulo faz na carta é falar da alegria do cristão. Logo no capítulo 1, Paulo já instrui a igreja a fazer tudo, seja em palavras, seja em ações, seja no pensamento, que vocês façam com alegria no Senhor. E aí ele continua falando, olha, ainda que, portanto, eu seja oferecido como sacrifício a Deus, veja bem, algo difícil e doloroso, né? Ele disse, eu me alegro no Senhor e eu me alegro com vocês. Então, Paulo está falando, gente, existe uma realidade para a qual nós precisamos abrir os nossos olhos da alegria que está para além das circunstâncias. Então, se alegrem. E aí ele continua na carta dizendo, se alegrem, se regozijem. No capítulo 2, no capítulo 3, ele vai falar do Timóteo e do Epafrodito. Ele vai falar do Timóteo, mandarei Timóteo para vocês, para que vocês tenham bom ânimo e se alegrem com isso. E mais, eu vou mandar ele rápido, para que a alegria de vocês seja imediata. Olha Paulo preocupado para que a igreja tenha alegria. No capítulo 4 ele fala, estou alegre porque vocês estão firmes no Senhor. Estou alegre porque vocês têm cooperado no Evangelho comigo. Estou alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E isso tudo é motivo para a gente se alegrar. Gente que caminha com a gente ao longo da história, gente que está junto, gente que está perto, alegrai-vos no Senhor. E nessa rápida lembrança sobre essa explosão de alegrias que Paulo tem, ele ainda diz, me alegrei muito pelo auxílio que vocês me deram no momento em que eu precisava. Pelo socorro que eu precisei, e vocês me deram.
Vocês prestaram socorro a mim. E como é que eu estou? Eu estou feliz demais, eu estou alegre. Veja que Paulo vai da alegria da salvação à alegria que se manifesta nas relações da igreja, no convívio, no cuidado, na atenção, quando eu estou preocupado com o outro, quando eu chego lá para socorrer. Paulo está preocupado com isso. E tudo isso dá a ideia para mim e para você de que, se de alguma forma eu não entendo que o Espírito faz isso dentro de mim, a minha alegria vai ficar dependente a vida inteira de que eu tenha algo ou daquilo que eu imagino que eu preciso ter para ter alegria verdadeira. E Paulo está falando, não é isso. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque Paulo, ao longo da carta, fala da alegria, mas Paulo não fala da alegria fora do ambiente de tribulação. A gente vai chegar na Evode e na Sintique, tá? Fica tranquilo. Mas ele não fala fora disso. Paulo fala de uma alegria dentro de um cenário de apesar de. Paulo começa falando, vocês foram participantes comigo, tanto na graça quanto nas minhas prisões. Opa! Eu não vou nem descrever como era essa prisão romana para você não entender o negócio que é feio. Prisão é um ambiente que não dá alegria. O que Paulo está falando é que, em alguns momentos, na minha vida e na sua vida, aos olhos humanos, vai dar ruim, vai ter prisão, vai ter privação, e vai ter alguma coisa que não vai estar de acordo com aquilo que a gente esperava ou que a gente queria. Mas eu sei que isso só aconteceu com Paulo, não tem nada a ver comigo, com você. E aí Paulo fala assim, gente, apesar disso tudo, está tudo bem, fica tranquilo, está em paz. Ele continua no capítulo 1, no verso 8, estou com saudade de vocês. Paulo está sofrendo de saudade. Ele se alegra, mas ele sofre, ele lida com isso. E ele continua no apesar de. Enquanto eu tive necessidades, meu irmão, olha, enquanto tive necessidades, vocês me socorreram. Mas levou tempo para chegar o socorro daqui lá. E nesse tempo, o que aconteceu com Paulo? Passou por necessidade. E aí ele fala, vocês me socorreram. E socorro se presta a quem está precisando. Paulo precisou de ajuda. E a alegria estava presente, mesmo nisso. E ele continua, eu vou mandar Epafrodito para vocês, sabe por quê? Porque quando ele veio me socorrer, ele adoeceu. E ele adoeceu mortalmente. E eu pensei que o Epafrodito não ia sobreviver. Mas ele ficou vivo, Deus preservou. E olha a frase que Paulo disse, e Deus o preservou para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Eu já estava triste, mas Deus preservou ele para que a minha tristeza não crescesse mais. Ué, o que o Paulo está falando? Paulo tem um... Freud é que vai explicar Paulo? Não. Paulo está falando da realidade da vida. Existe a realidade da alegria, apesar de. Então é normal nós nos entristecermos. E o que para mim é a grande diferença é que Paulo reconhece que existe o apesar de, mas ele não está preso à realidade do apesar de, ele está agarrado, ancorado nas realidades que Deus deu para ele como alegria. É como se eu colocasse um óculos e esse óculos definisse aquilo que realmente eu vejo. Quando Deus nos salva em Cristo Jesus, Ele nos dá uma nova lente para a vida. E a gente não está falando que não vai ter sofrimento, nem angústia, nem tristeza, nem picuinhas. O que ele está falando é, abra os seus olhos para a realidade da alegria, porque isso vai livrar vocês daquilo que acontece com a Evode e com a Sintique. O risco desses que vivem só no apesar de, é que eles ampliam as coisas ficam maiores. A gente fica apesado
fica apegado a essas coisas pequenas. E quando a gente fica apegado a essas coisas pequenas, no apesar de, que pode ser dor, sofrimento, pode ser a picuinha com o irmão, sabe o que isso vai acontecer? Isso vai causar tristeza, angústia, remorso. Qualquer coisa me irrita, qualquer coisa me atrapalha, qualquer coisa me faz brigar, qualquer coisa me leva para a alegria, qualquer coisa eu bato o pé e falo, vou embora dessa igreja. Eu não falo aqui isso não, porque eu não sou pastor da igreja satélite, sou pastor da igreja presbiteriana do Planalto. Mas às vezes chega lá, pastor, eu vou, brincadeira, sabe? Brigou com alguém, aí chega lá, pastor, eu vou embora. Eu falei, pega a senha. Está cheio de gente com um papo desse. Pode ir embora, fica à vontade. Não dá para a gente ficar apegado nessas picuinhas, gente. Paulo está falando disso aqui. Então, Paulo fala que existe uma alegria, um jeito de viver no meio dos paradoxos. Então, como é que eu lido com essas duas realidades? Como é que eu junto essas duas realidades? Ao longo da carta aos Filipenses, Paulo vai descrever um processo. Faz parte de um processo. Paulo nos ajuda a entender isso. E no capítulo 1, ele começa falando do primeiro antídoto, do primeiro passo desse processo, para a gente não viver no apesar de, para eu não ficar agarrado às picuinhas. Ele começa a carta falando assim, Paulo e Timóteo, o quê? Servos. E essa palavra. Essa palavra é especial. Servos do Senhor Jesus Cristo a vocês. Paulo não negocia, ele já abre a carta para essa igreja falando assim, olha, nós somos servos. Porque quando nós nos dispomos e entendemos que o nosso chamado é servir, o porquê da nossa existência, que é glorificar a Deus, e glorificar a Deus enquanto servimos a Deus e servimos o outro, aí eu encontro minha função. E aí os valores não se invertem. Porque a alegria do servo está em fazer a vontade do seu Senhor, não a sua alegria, assim, e tal. Então, eu não venho na igreja só para receber, eu não venho na igreja como um cliente, eu não vejo a igreja como um serviço prestado, eu não sirvo o outro porque eu quero receber alguma coisa. E isso impacta a vida dos outros. Dia 11 de maio, cidade tomada de água ainda, caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal boiando. Um senhor da prefeitura puxando um barro. E aí, de repente, ele olha para a gente, um bando de gente de colete verde invadindo a cidade, trabalhando. E o nosso pessoal lá, a gente abraça, todo mundo. E aí a gente abraça esse senhor e, de repente, ele começa a chorar. E ele fala assim, eu não consigo entender. Por que vocês vêm de lugares tão distantes para fazer isso daqui pela gente? Eu falei, opa, isso move a gente, mas isso chega no outro. Atos de serviço. Quando eu venho para servir, quando eu estou disposto a servir, eu desfruto de um ambiente diferente na minha relação com Deus. Eu vou me assemelhando a Cristo. Mas Paulo continua falando, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, fica tranquilo. Começou um processo que vai terminar, não desanime no processo. Caminhe em alegria, porque um dia não terá dor. Caminhe em alegria, porque um dia essas coisas das dores, das tristezas, elas vão passar. Caminhe em alegria, porque as picuinhas, elas vão sendo tratadas, porque a gente vai sendo santificado. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. É promessa dele. Então, se anime com essas coisas. Paulo fala, eu peço que o amor de vocês aumente. Aí eu falei, agora começou a pedir mais, Tiago. Aí esse negócio de aumentar amor, dá não. O meu vai até o 0. É do 0 para baixo. -1, -2, -3. E Paulo está falando assim, não tem. No reino de Deus existe passo para amar e amar mais. E aí ele fala, olha, eu quero que vocês desenvolvam a salvação de vocês. É algo que a gente conquista pela mão? Não. O que Paulo está dizendo aqui é algo totalmente diferente. Olha só, presta atenção.
não diz respeito, ele está falando para a igreja, ao tempo que você tem de vida com Deus. Diz respeito à maneira como você se relaciona com as realidades de Deus na sua vida. Porque a gente conhece gente ao longo da caminhada da igreja, que depois de anos parece criança, como a Evode e a Cinti, que às vezes brigando por bobeiras e picuinhas e não serve. Paulo está falando de um crescimento. Quando você pega um bebezinho, recém-nascido, você está com ele na mão aqui assim. Se você soltar esse dedinho que está segurando a cabeça aqui, você vai perceber que a cabecinha dele está molinha, né? Vai descer, vai baixar. Mas depois de uns 4, 5 meses, já tem firmeza. Ele já está mais maduro. Sabe o nome disso? Maturidade. Ele não tem o tônus muscular que você tem. Ele não é forte para carregar banco aqui nessa semana. Mas ele está em crescimento, ele está em amadurecimento. Paulo está falando disso, não dá para a gente viver mais a vida cristã como criança. A gente tem que amadurecer, tem que crescer, tem que criar tônus muscular para mim e para o outro. E aí eu pergunto, o que então importa nessa caminhada? O que realmente importa? Para a gente não ficar gastando tempo com bobeiras. Ao longo da carta, Paulo vai falar de inúmeras questões. Capítulo 2, então, o capítulo 2, verso 1, 2, 3, 4, 5, até o verso 11, depois lê em casa, é maravilhoso. O que realmente importa, ou melhor, o que não importa, ou eu fico gastando tempo com essas coisas. Aí a gente vai chegando na Evode e na Sintique. Paulo olha para as duas e fala a mesma coisa que ele falou no capítulo 2, olha, tenham o mesmo sentimento de Cristo, sirvam o outro, não pensem de vocês mais do que o que vocês são, levem o outro em consideração. Nós não sabemos o que aconteceu entre essas duas mulheres aqui, não temos nem ideia, e eu também não quero nem saber. Não preciso saber. A única coisa que eu sei, e o Paulo está falando com todo amor e carinho, gente, em algum momento da caminhada vocês se importaram com coisas que não têm importância, e isso está levando vocês à divisão do corpo. Isso está roubando a alegria, isso está trazendo amargura, isso está trazendo divisão. Porque existe um versículo que não está na Bíblia, mas podia estar, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali haverá confusão. E aí, no ambiente do voluntariado, a gente vê isso. E Paulo vai falar para Evode e para Sintique, para essas duas pessoas que trabalharam arduamente no Evangelho, que foram companheiras dele. Paulo está falando, não perca tempo com as coisas bobas, porque as coisas bobas vão roubar de você a alegria e esse ambiente do serviço a Deus. Deixa as coisas bobas de lado. Tem coisa mais séria, tem coisa mais complicada para ser considerada, para a gente investir tempo. Quando a gente se envolve no serviço, a gente vai perceber isso. E, gente, ao longo desse mês, o que não me faltaram foram situações para perceber isso. Situações que me fizeram olhar e falar assim, Tiago, como você é um milionário. No serviço, e a gente não instrumentaliza a dor do outro, tá? Não é isso. Mas, como eu falei, existe um ambiente de metáfora. É natural que você veja isso. Milhares de pessoas, precisando de um cobertor só. E não é gente que está acostumada a viver na rua, é gente como você, que simplesmente perdeu tudo. É gente que está precisando de uma cesta básica, de um material de higiene pessoal. É gente que está precisando de companhia, de oração, gente que está precisando a gente precisa estar perto.
Aí você vai começando a perceber que existe espaço para serviço, espaço para adoração do Deus na maneira como eu sirvo o outro, e as coisas pequenas, elas vão ficando de lado. Sabe por quê? Porque eu estou preocupado com o camarada que ronca do meu lado, e eu quero brigar com ele de manhã. Mas aí chega meia-noite, alguém liga e fala assim, Tiago, tem uma família tal, nós soubemos deles agora, nós estávamos voltando, e eles estão todos dormindo em cima de um pallet com um cobertor molhado, tentando se esquentar. E o que a gente faz? Aquele camarada está roncando, vem comigo, vocês dois. Vem aqui, vamos lá. A gente vai brigando e a gente vai encontrando, né, os nossos problemas. Mas a gente vai percebendo a riqueza de algumas coisas que a gente tem e a gente não dá valor. Aí a gente tem um bando de gente que dentro de casa, no ambiente familiar, briga, desconstrói, quer ser bravo, quer ser nervoso. Aí eu me encontro com o seu João, de frente para a casa derrubada, olhando para a casa que já não existe do filho, e com um olhar catatônico. Porque a última visão que ele teve foi da casa sendo levada com o filho, com a nora e com a neta. Gente, isso é coisa que a gente tem que se preocupar. Como é que está o coração desse homem? Como é que está a mente desse homem? Como é que está a história desse homem? Mas aí eu fico preocupado com as birrinhas em minha volta. Isso é problema. Então, gente, furou o pneu do carro, louva a Deus porque você está dentro do carro. Alguém te incomodou em casa? Opa, é sinal que você tem companhia e tem família, você está com gente, porque o que eu mais encontrei lá foi gente que não tem para onde voltar e não tem para quem voltar. Isso é doído. Comida dela está sem sal. Fica feliz que você tem com quem compartilhar a mesa. Está cheio de gente sem ter com quem compartilhar a mesa. Se alegra. O filho está incomodando. Fica feliz que o barulho dele em casa. Está cheio de gente querendo ouvir o barulho da criança e não tem o barulho da criança. Se alegra com as coisas que Deus está dando no meio da igreja, no meio da vida comunitária. Se eu entendo que tem alegria, se eu entendo que existe o apesar de, mas que o apesar de não vai definir as coisas que Deus tem feito em mim, por mim, a partir de mim. Eu diminuo as coisas, eu não vou ficar criando tempestade em copo d'água. Eu vou baixar a bola. E aí eu preciso terminar. Qual o resultado disso? Se eu entender que essa alegria deve predominar sobre o apesar de, se eu entender que existe um processo de maturidade, se eu entender que existe um monte de coisa que não tem importância nesse processo, qual o resultado? Primeiro, você vai ser cheio do fruto da justiça. Você vai se incomodar com aquilo que Deus se incomoda. E não com aquilo que você se incomoda. Você vai se importar com aquilo que Deus se importa. Você vai ser parecido com Jesus. Paulo fala disso o tempo todo aqui. Olha, o que eu quero é que vocês sejam parecidos com Cristo. Que vocês se importem com aquilo que Cristo se importa. Que vocês olhem para aquilo que Cristo olha. Se disponham a servir. Não se apegue às picuinhas. Ele vai operar em nós, tanto o querer quanto o realizar, coisas importantes. Seremos mais amáveis uns com os outros, mais dóceis, mais brandos. Temos dons, talentos diferentes, somos totalmente diferentes. Mas se a gente olhar para a alegria, para o processo, se a gente olhar para o que Deus está fazendo, como essas coisas vão nos tornar melhores. E a gente sai do ambiente da Evode e da Sintik. E terminando essa pequena parte, ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês. Isso vai nos conduzir a um jeito de viver que constrói e não destrói,
que planta flores no meio do caos, que caminha em alegria apesar de, vai nos ensinar a viver contente em qualquer circunstância. Vai me ensinar a viver com os olhos naquilo que é essencial, não no apesar de. Por fim, num dos dias chegamos numa região que não dava para chegar. Maravalha é o nome. E aí chegamos no Maravalha e encontramos o seu Adão, 70 anos, e a avó Jurema, 69. Seu Adão com uma deficiência nas pernas, e a gente ajudou a ajustar o que dava da casa do seu Adão. E pelo nome, já sabe que é crente, né, gente? Filho de crente e virou crente e ficou. E aí, na hora de ir embora, né, no primeiro dia de trabalho lá, eu pedi para uma das nossas voluntárias, a gente estava indo embora, eu falei assim, Sarinha, pode orar? E a Sarinha começou, e o seu Adão é de herança pentecostal. E eu já falei para o pessoal lá, falei, gente, eu não dou conta, eu sou presbiteriano, quando um começa a orar, eu não consigo ouvir o outro. Né? Mas está tudo bem para vocês, não tem problema, eu sou assim, então eu fico confuso, assim, divide, sei lá, né? Ouve aqui uma coisa, ouve aqui a outra, não dá certo, na minha cabeça não dá. E a Sara começou a orar aqui, e eu aqui, né? Amém, amém. Aí, de repente, o seu Adão começa a orar aqui. E eu falei, Deus, agora está ruim agora. Não, e eu falei, depois eu falei para a Sara, olha, desculpa, eu não ouvi sua oração não, nem falei amém para a sua oração, tá? E aí eu virei aqui assim, estava encostado no carro e fui chegando pertinho do seu Adão. E aí, enquanto eu estava perto do seu Adão, aquele homem que perdeu tudo, eu comecei a ouvir a oração do seu Adão. Perdeu tudo. Tudo. O seu Adão orando assim, louvado seja o Senhor, que não faz nada sem um propósito, embora eu não entenda. Eu falei, opa, louvado seja o Senhor, e que a tua alegria não saia do meu coração. E eu guardei essas palavras aqui, falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu acho que é alguém que entendeu esse negócio de não ficar apegado nas picuinhas. E nas coisas importantes, porque perder uma casa é algo importante. Mas ele falou assim, apesar de, eu vou viver com a alegria daquilo que Deus já me deu. E aí ele começou a agradecer pela esposa, pelos filhos que se livraram, pela saúde dele, pelo fulano, pelo ciclano. Aí ele foi falando, um bando de gente, um bando de nome. Falei, bom, está aí. Alegria e gratidão. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com a síndrome da Evode e da Sintique, para a gente não se preocupar com coisa que não faz sentido e dividir o corpo por aquilo que não faz sentido. Seja servo, se abra para amar, como Paulo fala. Tá? Diminua as tensões, aumente o amor. Saiba que tem dificuldade, mas saiba que no meio disso tudo tem alegria também. E Deus está querendo levar a gente por esse caminho. Amém? Pai Santo, guia-nos neste santo e vivo caminho, nessa experiência de viver contigo. E que, dia a dia, a nossa caminhada contigo seja de entender as dificuldades da vida, mas, sobretudo, de viver esta alegria abundante das coisas que o Senhor já realizou e que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para vermos e glorificarmos ao Senhor por essas coisas. No nome de Cristo. Amém.